Tudo começou quando eu saí de casa aos 16 anos de idade. Saí de casa, fui estudar, e isso fui morar com outras pessoas também, que não era do meu contexto familiar. E ali eu aprendi muito sobre a vida, sobre pessoas, sobre ambiente. Ali começou o meu processo de autoconhecimento, porque eu morava no sítio e no sítio eu não tinha acesso, muito acesso à tecnologia como a gente tem hoje. Quando eu tinha 16 anos, eu ainda não tinha celular, então não tinha esse acesso que você tem hoje, que eu tenho hoje. Então, meu processo de autoconhecimento sobre as pessoas, sobre o ambiente, começou depois dos 16 anos de idade. E ali começou um processo de evolução, de altos e baixos na minha vida. E eu entrei em uma profissão que foi como vendedora, para que eu pudesse me ter o sustento. Então ali eu passei por um período sendo vendedora, passei por algumas lojas trabalhando e sempre no meu trabalho dando o meu melhor, não procurando ser melhor do que ninguém, mas se esforçando o máximo que eu podia, com a condição que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com as habilidades que eu tinha, ofertando o meu trabalho, servindo pessoas. Porque sempre tive no meu coração o desejo de ajudar pessoas. Desde pequena, no meu coração queimava o desejo de ajudar pessoas. E esse desejo ele foi cada vez mais aumentando em mim. Chegou um ponto que eu abri mão de trabalhar para as empresas e comecei a trabalhar para a minha empresa. Foi aonde que eu comecei num salão de beleza. Montei meu primeiro negócio. Teve medo? Teve. Teve aflição? Teve, não vou mentir para você, insegurança, mas eu fui com medo, eu fui com insegurança mesmo, e ali eu comecei um processo maior de busca de conhecimento. E acessei muitos conhecimentos ali. Ali eu comecei a me conhecer e conhecer melhor o interior das pessoas. E ali eu comecei a receber muitas perguntas de cliente. Mara, como eu faço com o meu relacionamento? Mara, meu relacionamento está assim, assim. Mara, eu preciso de ajuda, não sei mais o que eu faço, eu ando ansiosa, eu tenho muita agitação, está acontecendo esse fato comigo e eu não sabia como direcionar essas pessoas. Então eu comecei a perguntar para mim, perguntar para Deus o que ele queria de mim, porque eu sentia desejo de ajudar essa pessoa, porém eu não sabia como direcionar, como conduzir essa pessoa. Então eu preferia ficar no silêncio, porque se eu não sei direcionar, é melhor eu ficar em silêncio do que dar uma direção errada. E isso fez com que eu buscasse mais conhecimento. Só que nesse processo, além de Deus colocar essas minhas clientes para estar comigo, fazendo essas perguntas para mim, para me despertar esse desejo de buscar conhecimento, meu filho também passou por um processo. Nesse processo, o meu filho, ele começou a ter crise de ansiedades e eu não sabia o que era uma crise de ansiedade, porque não tinha esse conhecimento dos sintomas que uma ansiedade tinha, que uma ansiedade dava. E aí, o meu filho começou a ter essas crises e eu não sabia o que fazer. O que eu fazia? Ia para o hospital, levar o meu filho para o hospital. Por quê? Porque lá o médico ia medicar ele, que ele sentia dor na barriga dele, vômito, e isso era só no período da manhã. Próximo o período de ir para a escola, ele não suportava o cheiro da comida, ele sentia ânsia de vômito, tinha dia que ele vomitava. Aí um dia aconteceu o que eu não esperava. Eu fui levar ele para a escola, ele agarrou no banco do carro atrás e começou a gritar para mim não deixar ele na escola. Aquilo começou a doer muito no meu coração. Aquilo ativou a ira dentro de mim para que eu saísse do meu conforto, literalmente, e buscasse mais conhecimento para entender o que estava acontecendo com meu filho. E eu comecei a estudar. E eu iniciei um curso. E quando eu iniciei esse curso, eu tive muita sede para aprender mais.
para que eu pudesse passar daquela parte de teoria e entrasse logo na prática. Porque na prática eu iria aprender técnica, aonde eu poderia aplicar essa técnica no meu filho e ajudar o meu filho a lidar com as emoções. Terminei esse curso de terapeuta emocional, comecei a aplicar a técnica no meu filho. Ele foi o meu primeiro paciente. E ali eu vi, durante a técnica, que ele estava se sentindo ansioso devido a um fato que aconteceu na escola. Então, a escola, sim, temos que ter cuidado. Sim, precisamos estar atentos aos detalhes dos nossos filhos. Eu não estava, isso era um erro. Depois disso, eu comecei a olhar mais para o meu filho. Eu comecei a identificar o que estava acontecendo e entender o porquê daquilo que estava acontecendo com ele. E quando o processo terapêutico iniciou, o meu filho estava com medo de ir à escola. Por quê? Porque a professora maltratou ele, porque a professora gritou com ele e ele sentia medo da professora. Então isso dava crise de ansiedade. E eu não me atentava, por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Eu já estava achando que aquilo era frescura. Talvez você também pense assim do seu filho. Então, quando eu comecei a ter esse conhecimento, eu vi que não era frescura do meu filho. Eu vi que era um grito de socorro, que a alma dele estava gritando por socorro e eu não estava sabendo. Então eu comecei a aplicar as técnicas com ele e a gente conseguiu ter uma evolução muito boa, ao ponto da professora dele querer saber o que estava acontecendo com ele, porque do meio do ano para frente ele teve uma evolução insignificante e não dava para entender o que estava acontecendo com ele. Então nós pais precisamos sim ter esse olhar crítico com os nossos filhos, para entender que esse comportamento não é o certo, esse comportamento não é normal, porque o erro que está acontecendo é que estamos normalizando aquilo que é comum. E se continuarmos assim, iremos parar num precipício. Por quê? As coisas estão muito aceleradas, muita informação ao mesmo tempo, é uma descarga de informação o tempo todo. E aí os nossos filhos não conseguem lidar com tanta informação e aonde que a ansiedade está tomando conta das crianças. Mas não parou por aí. Eu comecei a buscar mais conhecimento. Eu fiz um método chamado método IP, aonde ali eu aprendi o verdadeiro eu interior meu, que nós temos dois eu, o eu consciente e o eu inconsciente. Ali eu aprendi que o que eu estava carregando era um fardo demais e eu precisava substituir o meu fardo por um fardo leve. Ali eu aprendi a soltar tudo aquilo que estava me pesando, que estava me paralisando, que estava impedindo eu de enxergar eu de verdade. Então, ali eu aprendi o meu verdadeiro eu, ali eu aprendi quem eu realmente sou, ali eu aprendi qual é o meu propósito nessa terra? E eu voltei daquele método com muito mais sede de ajudar pessoas, de transformar pessoas. E eu sabia que eu ia ter que abrir mão da minha profissão como cabeleireira. Então, eu preferi abrir mão da minha profissão e adquirir uma nova profissão, que seria terapeuta emocional, aonde eu iria ajudar pessoas a lidar com ansiedade, depressão, relacionamento amoroso, social, amigável, percas, luto. São esses pontos no qual eu trabalho. Trabalho também como terapeuta de casais. Faço conferências de casais também, onde eu ensino os casais a se fortalecer, a ajustar os pilares principais para que o relacionamento não perca a conexão. Então tudo começou a se transformar e eu comecei a dizer para Deus: Pai, eu quero transformar esse salão em uma clínica. Mas o meu salão era muito pequenininho. E aí Deus preparou um espaço maior, onde hoje eu estou em uma clínica atuando como terapeuta emocional, ajudando mais pessoas a se libertar. Por quê?
quando você se conhece de verdade, quando você conhece os seus limites, quando você conhece a sua capacidade, quando você conhece o que é certo e o que é errado para você, você não aceita mais qualquer coisa. A distração desse mundo, ela não mais paralisa você, ela não mais prende você. Por quê? Porque você sabe o que você quer, você sabe qual é o caminho que você deve seguir. Então, nesse processo todo, aconteceu muitos altos e baixos. Não foi só maravilha. Nesse processo, houve um luto, e esse luto foi um luto pela minha mãe que aconteceu. Minha mãe era uma pessoa no qual ela me ajudava muito com os meus filhos, me incentivava muito no meu trabalho, acreditava muito no meu potencial. E aí chegou o momento que o carro de corrida dela teve que parar. Mas parou o carro de corrida dela e o meu continuou. Então hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para você para dizer, por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja o momento que você está hoje, tem solução. Se há vida, tem solução. Então você só precisa olhar para você. Pare de olhar para as distrações, pare de olhar para o que está acontecendo e comece a olhar com um olhar de procura, um olhar de solução. O que eu posso fazer para resolver essa situação? O que eu preciso aprender com essa situação? Porque quando a gente faz pergunta, a nossa mente, ela fica ali processando. Para quê? Para encontrar a resposta. Porque todas as perguntas que você tem hoje, a resposta está dentro de você. Se você achou interessante esse contexto, se você quer aprender quem é você, se você quer descobrir quem é você de verdade, se você quer saber qual é o seu propósito, se posiciona, porque quando você se posiciona, você consegue atrair aquilo que você quer. Se você gostou desse conteúdo, curte, comente, compartilhe e me segue para mais informação.